Olá, você acompanha aqui uma série de programas chamado Ponta a Ponta Previdência Social, para que a gente possa entender melhor uma reforma que é muito grande e muito complexa. Para isso, nós trazemos aqui pessoas que têm credibilidade, que explicam as coisas para a gente, e aí a gente vai formar uma opinião em cima daquilo que for debatido aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados, o professor Adilson Sanches, que está aqui conosco, e também o economista Miguel Daoud. Vamos propor então um tema. O tema que eu queria mostrar então para os nossos dois convidados. Vamos lá. Reforma da Previdência. A aposentadoria por tempo de contribuição deve ser mantida ou não? Então eu vou pedir para eles dizerem a primeira resposta, sim ou não, né? E depois a gente vai saber os argumentos de um ou outro. Miguel, vou começar com você. Sim ou não para essa pergunta? Sim. Sim. Professor Adilson? Deve ser mantida com certeza. Com certeza? Com absoluta certeza. Miguel, por que sim? Porque a contribuição, ela pressupõe que você atendeu, né, os preceitos atuariais de qualquer plano de previdência. Então, você contribuiu durante aquele tempo, você tem o direito de se aposentar. Agora, Adilson, quer dizer que é aquela história, paguei 35 anos, me aposento? Essa é a colocação, a possibilidade de uma aposentadoria voluntária aos 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Porque se eu acabar com esse tipo de aposentadoria, eu vou jogar todo mundo para aposentadoria por idade, propondo-se 65 anos como idade mínima, uma idade para homens e mulheres, rurais e urbanos, sem qualquer distinção, eu vou criar um hiato perigoso, porque o país não vive uma plena economia, nunca viveu, nunca. Embora sempre teve o título de uma economia forte, nós enfrentamos muitos e extensos momentos de crise econômica. E fico imaginando como eu vou chegar aos 65 anos com tanto desemprego, e a rigidez física, e as intempéries que o país traz. Eu quero reforçar, os infortúnios da vida no Brasil são diferenciados de outros países do mundo. A possibilidade de chegar a 65 anos com rigidez física, trabalhando, ela não é plena, de modo que eu sustento, defendo e não tenho a menor dúvida que a aposentadoria por tempo de contribuição, com uma antecipação daquela por idade, deve ser mantida no nosso ordenamento jurídico. Agora, Miguel, com isso a gente não vai se aposentar homem com 49 anos e mulher com 45? É exatamente o que eu queria reforçar, Heródoto, é o seguinte: mantém-se a idade de aposentadoria, né? Porque o que vai acontecer? Se você começa a trabalhar mais tarde, e você chega nos 65 anos, você vai ter que contribuir mais. Aí você vai ter que trabalhar, em alguns casos, até 49 anos, né? Porque é a soma das duas. Então, eu acho que a gente tem que manter a aposentadoria por contribuição, desde que obedecido a idade mínima de aposentadoria. Você concorda, Adilson? Eu não concordo. Eu não concordo pelo seguinte: nós devemos considerar que o jovem, né, que inicia a sua vida profissional, não inicia por uma outra questão, senão a necessidade. Senão ele tem postergado essa entrada no mercado de trabalho. Então, fazer com que essa população se aposente apenas aos 65 anos é realmente penalizar aquele que é o mais necessitado, aquele que foi para o mercado justamente para sobreviver, para sua subsistência. Esse é um detalhe. O segundo detalhe, que não se tem discutido, viu, Heródoto, e é importante, né? Nós somos um país de economia informal. Nós temos um grande problema trabalhista. Se não a principal, uma das principais causas de ações trabalhistas é justamente o não registro. E por que não se registra o empregado? Porque o custo da mão de obra é caríssimo. Se o trabalhador perceber que só vai se aposentar aos 65 anos, ele está muito próximo de aceitar o não registro para não ter o desconto da contribuição previdenciária, que é vigoroso, de 8%, 9% ou 11%. Então, nós vamos estimular ainda mais a informalidade do mercado de trabalho. É isso que você pensa, Miguel? Olha, eu diferencio a questão trabalhista, que eu concordo plenamente, né, com a dos que é um assunto que precisa melhorar. Agora, a questão previdenciária, não. A questão previdenciária, eu acho que ela é compulsória, você tem que fazer, você não pode chegar na empresa e dizer, não, eu não quero aposentadoria,
né? Você tem que fazer. Em outros países, muitas vezes, você pode optar se você quer ou não quer. Aqui não, aqui você é obrigado. Então, você tem que ter uma regra. Agora, o que nós precisamos entender é que o sistema previdenciário no Brasil, ele foi utilizado, misturado com a saúde e com os benefícios assistenciais. E hoje, nós temos um balaio de gato nessa questão que precisa ser arrumada. Agora, vamos arrumar, mas desde que não haja prejuízo para os trabalhadores. O que o governo quer fazer, ele quer jogar nas costas dos trabalhadores o custo, né, das consequências de uma falta de responsabilidade que ele teve. Então, neste caso, eu acho que a questão da Previdência, ela tem que ser vista de uma outra forma que a questão trabalhista. Agora, Dilson, aposentar aos 49 anos, né, 35 de contribuição, ou a mulher aos 45 com 30 de contribuição, não vai fazer com que ela fique mais tempo recebendo da Previdência Social do que ela pagou? O que eu temo é o contrário, né? Eu temo ao contrário, que ela contribui mais tempo do que ela vai receber. Porque não se esqueça, Heródoto, que é uma lei de proteção social, é atividade fundamental do Estado. Afinal de contas, o Estado somos nós, ele existe apenas para nos proteger, para oferecer seguro social. Então, o que eu temo é essa inversão de papéis. Ou seja, vou contribuir mais tempo do que eu vou usufruir. Isso não pode existir, isso é insustentável. Eu quero lembrar que a aposentadoria compulsória só existe no serviço público. No serviço privado, ainda que há um dispositivo legal ainda em vigor, entende-se que é inconstitucional. Está afastada a aposentadoria compulsória. Portanto, é ato voluntário. Mas veja só, é mais um motivo para defender que a aposentadoria por tempo de contribuição não deve acabar. Se é ato voluntário, se você não se sente satisfeito com o valor que vai receber de aposentadoria, porque hoje, como funciona? Quanto mais idade, maior o valor do benefício. Se você acha que não deve se aposentar, não se aposenta. Pode esperar. Aguarde os 65 anos para se aposentar. Aguarde mais tempo para se aposentar com um valor maior. Ou seja, há opções, há alternativas para a sociedade. Então, não me parece oportuno que se mexa com essa questão previdenciária. Agora, Miguel, então, mas e a conta vai fechar? Se eu ficar mais tempo... Não vai fechar. Desse jeito, não. Se você tem que ter uma oxigenação do sistema previdenciário. E a oxigenação se dá por você ter pessoas contribuindo com menor idade e sustentando as pessoas mais lá na frente. E o que aconteceu nos últimos anos? A longevidade do brasileiro aumentou. Dizem até, Heródoto, que daqui 5 anos ninguém vai morrer mais. Né, dado o avanço da tecnologia na área de saúde. Então, quer dizer, que se nós começamos a tirar do sistema pessoas com idade menor, o que vai acontecer? Não vai ter quem sustenta o sistema. Então, eu acho que tem que ter uma idade, um ponto de corte, né, e a partir daí você ter regras claras de quem é quem nesse sistema. Agora, se aposentar com 49 anos e viver 80 anos, não há sistema que aguente. E aí, aguenta ou não aguenta? Aguenta! Já se disse outras vezes, o presidente Lula, inclusive, já manifestou o problema do rombo da Previdência Social, o problema do Tesouro, economias fortes, pujantes, que tragam recursos para o país, que o investimento não seja financeiro e sim produtivo, gerando empregos, não vai, de modo algum, atacar, ferir o orçamento da União e, particularmente, o da Previdência Social. Então, aguenta sim. E aí, Miguel, como é que faz, então? Da onde vai vir esse dinheiro? Da contribuição, então, das pessoas que estão ligadas à Previdência? Não existe hoje, nós não temos mais o sistema previdenciário, né? Ou seja, a contribuição para um fundo e esse fundo fazer face aos compromissos. O que nós temos hoje é um regime de caixa, né? O governo banca essas despesas. Então, se nós não tivermos a possibilidade de equacionar o crescimento das despesas da Previdência ao crescimento de um país, evidentemente chega uma hora que a conta não fecha. O que nós estamos vendo agora? O Brasil não cresce e as despesas crescem. O rombo aumenta. E o rombo aumenta, o país não cresce, quer dizer, ele vai crescer menos. Então, eu acho que tem que ter aí um entendimento de que a partir do momento em que você consegue equilibrar
a Previdência, com justiça, hein? Com justiça, não da forma como estou querendo fazer. Aí você consegue equalizar esse sistema previdenciário. Eu só espero que os desmandos, né, e as decisões populistas, né, que são tomadas muitas vezes a esse custo, quando você dá uma isenção para determinados tributos, quando você faz favor, quer dizer, a desvinculação de receita orçamentária em cima da arrecadação da Previdência, quer dizer, tudo isso acaba gerando um fundo, então, um rombo, e isso não pode acontecer. Então, eu acho que a gente precisava discutir, por isso que eu sempre defendo a seguinte tese: temos que discutir os números da Previdência e ver por que nós temos esse rombo e como que nós devemos fazer para que isso lá na frente não aconteça. Adilson, nós vamos tratar especificamente do rombo num outro ponto a ponto aqui, porque senão nós vamos ver. Mas só para ficar no mesmo tema. O que a gente faz? A gente cria um novo imposto para poder, então, compensar essa pessoa que se aposentou aos 49 anos e vai viver até os 80, como disse o Miguel? Aumentar a carga tributária seria mais ofensivo, né? Não se deve aumentar a carga tributária. Ela já é suficiente, como bem lembrou o professor Miguel, a arrecadação e, ao mesmo tempo, uma desvinculação das receitas da União, ao mesmo tempo, isenções concedidas a entidades beneficentes de todo discutível, há um desmando na gestão da Previdência Social, enfim. Previdência é diferente de saúde, é diferente de segurança pública. Precisamos tratar exclusivamente a Previdência, que tem orçamento próprio. Quanto se arrecada é quanto se paga. E qual é o custo de operacionalizar isso? Isso não é inviável, basta ter uma boa gestão. Agora, eu vou complementar, vou extrapolar um pouquinho, se me permite. Claro. Num país que não se tem saneamento básico, não se tem segurança pública, que policiais militares fazem greve, está muito distante de ter uma boa gestão. E aí vem uma solução, ovo de Colombo. Acabe com a aposentadoria, que vai sobrar mais dinheiro. É o óbvio, né? Mas é uma solução nefasta e irresponsável. Sobraria muito dinheiro para o Estado se acabasse com essa aposentadoria só por tempo de contribuição, sem necessariamente ter uma idade mínima, ou 60 ou 65, como a gente já discutiu aqui em outro programa? É evidente, sobraria aí quase 600 bilhões, 700 bilhões de reais. A não ser que você acabe com a aposentadoria e acabe com as fontes de receita, que o Estado cobra para dar esse sistema, que ele acaba não direcionando esses custos para isso. Aí você acaba tendo. Eu acho que eu sei que o objetivo não é a gente discutir mecanismos, né? O fato é que, politicamente, o presidente Michel Temer achou que ele fosse levar para a população a reforma da Previdência, que atrairia os investidores. Nossa, agora o Brasil vai melhorar. Isso não aconteceu. É exatamente o contrário. Vem perdendo popularidade, investimento que entra no Brasil é investimento especulativo que leva dinheiro para outra ponta. Então, eu acho que se a reforma da Previdência não for tratada com seriedade e mostrar corretamente os números, olha, me desculpe se a intenção foi levar uma imagem de que o Brasil está querendo ajustar suas contas, como limite de gasto. Quer dizer, a economia está cada vez mais afundando. Você não vê estatística de que está aumentando o comércio, que está aumentando fábrica para empregar as pessoas. Você só vê estatística que está tudo diminuindo. Então, nós temos que pensar nesse contexto. Adilson, para concluir, essa reforma está sendo feita com seriedade ou sem seriedade? Eu diria para você que não está sendo feita com seriedade e sem meias palavras. Basta verificar a propaganda que está sendo veiculada na imprensa televisiva, né? Ó, cidadão, um dia nós não vamos poder pagar sua aposentadoria, então concorde conosco que precisamos mexer com isso. Quando, na verdade, eles deveriam ter falado, ó, cidadão, a Previdência quebrou porque a economia quebrou, porque eu não sei o que fazer com esse país, não é? Eu acho que seria melhor marcar eleições, seria legítimo, legitimar um governo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho minha vaidade própria. Então eu vou fazer o seguinte, convencer que você tem que abrir mão da sua aposentadoria depois de 50 anos de trabalho. Mesmo que o país não lhe ofereça uma rede hospitalar pública, uma educação, segurança e assim por diante. Então eu diria para você que não é sério. Sou radicalmente contra a esse tipo de proposta de alteração da relação previdenciária. Ok. Adilson Sanches, muito obrigado pela gentileza. Miguel Daú, muito obrigado também. Eu que agradeço. Bom, está aí, portanto, mais um programa dessa série que você acompanha, chamado Ponto a Ponto, a Reforma da Previdência. Eu acho
pontualmente, fica mais fácil para eu entender, sou absolutamente leigo no assunto. E a gente fica formando opinião, porque são pessoas de credibilidade que estão comentando o assunto conosco e outros programas vão se suceder. Até mais.